Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí um vídeo falando especialmente hoje sobre a coletiva de imprensa aí de apresentação de Paulo Roberto Falcão, novo coordenador esportivo do Peixe. Para falar sobre Falcão, sobre todo o movimento em cima, eu quero passar rapidamente sobre algumas informações sobre o técnico do Santos, né, o Odair Hellmann, falando que ele está chegando ao Santos com pelo menos 3 profissionais de sua confiança na comissão técnica, né? Ele teria o auxiliar técnico Maurício Dulac, preparador físico Rogerinho e um terceiro integrante que, em princípio, quando a tribuna lançou a matéria, não tinha o nome, mas eu já tenho o nome dele aqui, eu vou procurar também. E o Hélio Carraveta trabalhou no Inter por 25 anos, foi da comissão técnica do Real Mano Colorado, também foi trazido, mas ele era coordenador do departamento de performance e saúde no Beira-Rio, e ele vai trabalhar mais perto do Falcão. A indicação do Falcão vai trabalhar diretamente com ele. E os outros profissionais trabalhando aí a pedido do Odair Hellmann, né? Aí é que fala do Hélio Carraveta, tem 69 anos, é ex-coordenador do departamento de performance e saúde do Inter. É uma das maiores referências do futebol brasileiro em saúde esportiva, com livros escritos como Jogador de Futebol, Técnicas, Treinamento e Rendimento, Futebol, Gestão por Competências e Jogando com Pés, Treinando com a Cabeça. No Inter, ele era responsável por ajudar no aprimoramento do condicionamento físico dos jogadores, especificamente dos que voltavam de lesão. Aí, depois desse trabalho coordenador, eles eram reintegrados às atividades completas, que a saída dele foi muito sentida no Inter, porque ele estava no time desde 96, trabalhou com o Abel, com o Muricy, com o Fernandão, com o Dunga e com o Falcão. Então, é um profissional aí que tem um repertório interessante. Deixa eu ver aqui a informação dos integrantes aqui, eu já falo certinho quem que... Eu cheguei a ver o nome dele em algum lugar, mas eu vou ler aqui as matérias e a gente traz. Então, vamos lá. O Falcão falou hoje, né, dia 17/11, para a imprensa, e daí foi falado, né, sobre o Santos ser criativo para trazer jogadores e tal. Então, uma das declarações dele foi: estamos conversando muito, vamos ter agora uma conversa com a comissão técnica, vamos ter uma lista de jogadores, vou fazer um raio-x em relação a isso. O torcedor do Santos sofre quando as coisas não andam bem. Eu estou nesse mundo do futebol por pelo menos 50 anos, convivo com isso. A única coisa que tenho a convicção é de que temos que fazer todo o possível para fazer o Santos forte. E ele está num hotel de Santos, cumprindo isolamento, a comissão técnica do Santos está acompanhando, mas ele está sintomático, e que nesse período de tarde desse dia 17, né, ainda quinta-feira, ele ia conversar com a comissão técnica. E que, na visão de Falcão, o Clube da Vila pode voltar a ser protagonista no cenário nacional. Só que para que isso acontecer é necessário muita criatividade para gerir o departamento de futebol com um orçamento bem menor do que concorrentes de peso como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Fala dele. Temos que procurar jogadores que podemos ver rendimento. Queremos um time intenso e competitivo. Esse é o nosso desafio. Buscar jogadores no mercado, entender o que precisamos, não correr o risco no mercado. Vamos começar esse trabalho a partir de hoje à tarde. Vamos começar a montar. Já temos jogadores nessa lista. Continuando. O que a gente quer é que o jogador dê o maior esforço dentro de campo, que se entregue, que dê 100% dele. Prometer vitórias independe de nós, porque não temos controle. Temos controle de um bom treino, uma boa alimentação, cuidar dos jogadores. Isso está na nossa mão. Mas agora o que pode acontecer não temos como saber. Temos que tentar dar alegria ao torcedor do Santos, temos que ser intensos e lutar por isso. Fora a entrada no mercado em busca de novos nomes para o elenco do Peixe, Falcão mostrou estar atento às categorias de base, que ele assistiu aos jogos do time sub-20 com o Corinthians na final do Paulistão e traçou elogios aos garotos. A tendência é que alguns deles, como Miguelito, Jair Cunha e Ivonei, possam ser promovidos no ano que vem. Isso é matéria do Globo Esporte, tá, galera? O que o Falcão falou? Vou conversar com os profissionais que lá estão. Tenho admiração pela base e pelos guris que começam a ter o sonho de jogar em um grande time. Eu comecei no Internacional com 11 anos. O meu primeiro treino tinha mais de 300 garotos. O meu irmão Pedro, muito torcedor do Santos, me levou lá. Fui aprovado, sei do seu sonho e convivi com essa gurizada. Precisamos ter muito cuidado. Tratar bem as pessoas que jogam bem não é difícil, difícil é administrar todos. Os maiores talentos sempre tiveram jogadores que deram tranquilidade para serem artistas principais. Temos que ter coadjuvantes, não menos importantes na condução do time. Preciso ter compromisso, mas serem blindados também. Eu vi o jogo do Sub-20 e gostei de alguns jogadores. O Dair também assistiu. Vamos tentar ser rápidos nisso, levando em conta a dificuldade econômica. Temos que ser criativos para montar um bom time.
Então aqui está bem resumido tudo que ele falou, bem fechadinho. Aí no UOL eles até comentam que o Falcão prioriza a base do Santos, explica o Odair Helma e aclama Pelé, fala que tem adoração pelo Pelé, né? E daí o Lucas Mussetti e a Gabriela Brino trouxeram a matéria por volta das 3 da tarde de hoje, falando que o Falcão explicou o motivo de aceitar o cargo do Santos. Pelé, adorador do rei futebol, o dirigente levou em consideração a história do clube, além do projeto proposto pelo Rueda. A ideia inicial era ser técnico, mas ele viu com bons olhos a função de ser executivo, que além de participar de reuniões com empresários e sugerir nomes para reforçar o futebol do Santos, ele também terá força interna junto de Rueda, será um elo entre campo e diretoria, que era uma coisa que a gente cobrou bastante nesses últimos 2 anos. Aí abre aspas aí para as declarações do Falcão. Foram vários motivos. A marca do Santos, a minha adoração ao Pelé. Impossível de imitar, mas era meu escudo. Chego no Santos e Serginho, Chulapa e Clodoaldo estavam me esperando. Chulapa era meu companheiro de quarto em 82. O Clodoaldo é meu centro médio na seleção de todos os tempos. Minha definição foi pela conversa com o presidente, possibilidade de ajudar o Santos. Vamos ter dificuldades, mas quem não tem? O presidente conversou comigo e entrou assim: Falcão, quais são os seus projetos para o futebol? Tenho visto que você tem falado sobre querer ser treinador, mas pensava em coordenador técnico. Foi assim que ele me abordou. Eu disse que era verdade, que falava isso há 3 anos. As pessoas do futebol mais chegadas falaram que seria legal, uma profissão boa para mim, completa. Por gostar de trabalhar com jogadores mais jovens, Falcão citou a base como um dos pontos-chave para o Santos, falando que tem que buscar essa chance para eles no time de cima para fazer eles brilhar, só que tirar a responsabilidade das costas deles. E daí aquilo que a gente já falou ali da base e tal, e daí o que que ele falou do Odair? Para explicar o Odair como técnico, Falcão relembrou a relação com ele durante sua passagem no Inter. O vê como um homem dedicado e reforçou que a comissão técnica é muito forte. Acho que foi aqui mesmo que eu vi os nomes aqui, a gente já vai passar. O Odair, inclusive, deve demorar para chegar ao Brasil porque tem burocracia com a documentação. Ele ainda está em Abu Dhabi e está aguardando liberação. Aí abre aspas para o Falcão. Escolha do Odair foi consciente e de dedicação. Entrei no Internacional em 2016. O Odair ficou 3 dias comigo até buscar a medalha de ouro. Estive em Dubai acompanhando o trabalho dele lá, conheci o trabalho dele no Inter. Conheci os pensamentos, o trabalho no Fluminense. Foi por convicção. O Maurício, auxiliar, trabalhou comigo no Internacional. O preparador físico Rogério também. O Fábio na parte de vídeos. Eu já vejo que é Fábio Moreno, que é o analista. Esse que era o nome que eu não lembrava. E o Carraveta, como falei, tem 25 anos de Inter e participou de tudo, coordenador, base profissional e preparação de atletas. Estamos com uma comissão muito forte, competente e trabalhadora. O trabalho é obrigação de todos, mas são competentes. Diferença do Odair é de 7 horas, no caso do fuso dele em Abu Dhabi. Conversamos com ele até tarde. É bom ver jogos, no mundo online não temos dificuldades, vai ver alguns jogos da Copa também. Aí a matéria completa. O técnico da Helma chegou ao Santos com o auxiliar Maurício Dulac, o preparador físico Rogério Dias Luiz e o analista Fábio Moreno. Já Hélio Carrabeta, ex-coordenador do Núcleo e Performance do Inter, onde ficou por 25 anos, reforça o departamento de futebol ao convite do Falcão. Então o Carrabeta vai trabalhar mais perto do Falcão e o Odair traz a comissão dele com o auxiliar Maurício Dulac, o preparador físico Rogério Dias Luiz e o analista Fábio Moreno. É uma comissão técnica de confiança do treinador. Eu acho legal, porque agora os técnicos também trazem um analista, e o analista é uma peça-chave, né? Alguém que vê bastante o jogo e analisa o adversário, analisa o próprio time para ajudar no trabalho do treinador. E continuando na pegada, né? Então, várias matérias. Agora da Tribuna de Santos, falando aí que o Santos já tá, que o Falcão já está conversando com o Helman sobre os jogadores, né? Daí fala da base, aquilo que a gente já está falando. Daí falaram que já conversando sobre a lista, pensando em reforços, porque ele é o treinador e ele que tem que ver qual que é a prioridade, e que eles pensam mais ou menos a mesma coisa sobre determinados jogadores. Daí fala que a vida é feita de desafios, estou feliz, todo desafio tem risco, mas não podemos nos acovardar. Fala que o Odair assistiu a final do Sub-20, que o Maurício acompanha tudo que é jogo, que a comissão trabalha com competência e experiência, tentar criar um Santos forte diante das dificuldades econômicas. O presidente disse que vai ajudar para termos um pouco de respiro e alegria. Estamos precisando disso aqui. E daí ele fala da base, né? Que tem que aproveitar os garotos. Ele fala que na seleção brasileira ele deu oportunidade para alguns jogadores jovens, tipo Cafu, Leonardo, Márcio Santos, Mauro Silva, o Denner com 17 anos, que estreou contra a Argentina em Buenos Aires, que não basta só qualidade, tem que ter personalidade, mas que tudo vai ser resolvido com o Odair, que ele é o treinador, que ele vai dar as melhores condições para a comissão técnica. E que o Odair trabalha muito com jovens, foi medalhista olímpica como auxiliar do Micali, que a comissão tem o perfil, mas que
tem que buscar jogadores para ajudar essa molecada de personalidade, porque a responsabilidade não caia neles. Continuando. Tribuna de Santos também, falando da escolha do Odair Helma. A escolha do Odair foi consciente e de dedicação. Entrei no Inter em 2016, o Odair ficou 3 dias comigo, saiu para buscar a medalha de ouro das Olimpíadas 2016 com o Micali. Mas eu já conhecia suas ideias desde o Inter, conhecia os pensamentos e o trabalho do Fluminense, então foi por convicção. Aí ele fala de novo que o Maurício Dulac trabalhou com ele no Inter, que o preparador físico também, o Fábio Moreno na parte de análise de vídeo, que o Carraveta, que vai ser auxiliar dele também, 25 anos de Inter, participou de tudo aquilo que a gente já viu. Mas falando que o Odair assistiu o jogo da Argentina, que deve ir para o Catar ver jogos da Copa do Mundo, e que eles têm convivido e visto bastante coisa, e que aqui um ponto bem importante, que envolvido na sua primeira experiência como cartola de futebol, Falcão também prometeu evitar repetir algumas ações tomadas pelo Santos em 2022, como, por exemplo, seguidas mudanças de treinadores. Ele fala, não gosto de comparações, mas é difícil eu trocar treinador. Acho que troca de treinador é sempre um equívoco. Eu conto a performance. Sem performance não se ganha ou ganha sem uma sequência. Quero ver performance, jogar bem, construir um time que ganhe, claro, mas que ganhe jogando bem e emocione as pessoas que verão o Santos. Sempre foi meu objetivo como treinador e isso aumenta como coordenador. O Santos sofreu nos últimos anos, claro, todo mundo viu, mas não posso analisar o que passou porque não estava aqui. Vou descobrir ao longo do período. Ainda assim, isso não é relevante. Vamos procurar fazer da forma que acharmos melhor, com gente experiente que vive o mundo do futebol. Então, aqui, de todas as análises que a gente está observando, tudo que está sendo falado aí de, da comissão técnica, o que se espera, como que os jogadores estão trabalhando, o que está sendo feito, a gente tem alguns pontos importantes para destacar, né? Então, o Falcão falou por que ele escolheu o Odair Helma, ele falou da comissão técnica competente, isso é legal, porque são pessoas que trabalham, que estão organizadas, que têm essa vontade de crescer, fazer um bom trabalho, espero que consigam fazer no Santos. Ele fala de utilizar a base, mas de trazer jogadores para a responsabilidade não cair só nos garotos, a gente ter a responsabilidade dividida aí com jogadores mais experientes. Ele fala também sobre fazer essa análise do Santos junto com a comissão técnica, de assistir jogos da Copa para trazer coisas novas para o Santos. Então, o Odair provavelmente vai trabalhar vendo bastante jogo, talvez vá até para o Catar para poder ver os jogos, né, já que ele está lá perto. E mas que o Santos já está trabalhando a lista de jogadores, seja para os que vão trazer, para os que vão sair, para os jogadores emprestados, vendidos, etc, etc. Aí aqui ele está falando que ele vai fazer o raio-x do clube o mais rápido possível. Esse daqui é o site E Só da Santos, tem um canal no YouTube também. E daí ele fala assim, né? Fala do respeito do Falcão no mundo do futebol, mas que não é suficiente. Daí ele fala: esse é o objetivo nosso, proteger a base, fortalecer a base, digo isso há 10 anos. Temos que preparar bem os lançamentos e o Peixe tem essa história, os meninos da Vila. Claro que quando você fala em dinheiro, quando conversei com o presidente, o que valeu foi a seriedade e a transparência do Wade. Ele me abordou e disse que o clube precisava. Hoje teríamos uma reunião sobre os que ficam, vão embora e os que vamos trazer. Vou usar o Orlando Ribeiro para isso e tudo será feito hoje. Ou seja, em princípio, este dia 17 vai ser feito para analisar quem fica, quem sai. E aí, a partir disso, são avisadas as pessoas, né, os empresários, jogadores, representantes, e aí eles vão atrás das propostas para o Santos analisar o que vai ser mais interessante para os times. Aí ele continua. A escolha do Odair foi muito consciente, ele fala do acompanhamento do trabalho, e que ele fala que quem vai definir as necessidades do time é o treinador. Vamos conversar com ele hoje também. Então, hoje, no caso, quinta. Temos desafio na vida, esses desafios oferecem riscos, mas não podemos nos acovardar. Prometemos um time firme, competitivo e que vai criar dificuldades aos adversários. Nossa maneira de trabalhar é essa. Trabalhamos na contratação de jogadores no mínimo por 3 dias, e é isso que estamos fazendo. Em cima disso, vamos criar um time forte. O presidente disse que vai ajudar financeiramente para termos um respiro no mercado da bola. Aí fala que o presidente perguntou para ele sobre os projetos no futebol, que definiram rapidamente a partir do momento que foi falado sobre ser coordenador. Aí ele fala: pesou na minha vinda o amor que tenho pelo Pelé. Aí eu chego aqui e encontro o Serginho, que disputamos Copa do Mundo juntos, o Clodoaldo, ídolo de 70. Eles se colocaram à disposição, achei incrível.
Vamos para cima com dificuldades, mas foi isso. Abordagem, transparência e facilidade no papo me convenceram a estar aqui. E daí ele fala que a parte do relacionamento com a CBF ainda não foi falado, que ele está preocupado com os atletas que estão em fim de contrato com o Santos, quem que vai liberar, contratar posições carentes, tudo definido com a comissão técnica. Vamos acelerar sem ter pressa. Importante, acelerar o trabalho, mas sem tomar decisões apressadas. Daí fala sobre a estabilidade nos últimos campeonatos. Se você não tiver performance, dificilmente você ganha. Eu observo performance. Preciso jogar bem, emocionar o torcedor do Santos. São meus objetivos como treinador e agora como coordenador. Não quero comparar o que passar por aqui, não seria ético. Nossos objetivos são claros: time competitivo, forte e eficiente. Teremos aqui pessoas experientes que trabalham, vivem de futebol. É nisso que vamos apostar. Nós estamos conversando muito e teremos uma conversa após essa entrevista. Eles já tiveram uma reunião, já temos uma lista pronta para saídas e chegadas. Evidente que o torcedor sofre quando as coisas não andam bem. E é isso. Então, o que ele está dizendo é que o time precisa ser forte, competitivo, aguerrido, que o Santos vai trazer isso, que quer jogadores que se entreguem 100%, que possam trazer o máximo. Então, assim, eu até pensei, eu ia parar, fazer o comentário do vídeo, só que o vídeo é muito longo, tem mais de hora a apresentação do Falcão. Então, eu preferi ler alguns trechos, porque daí a gente comenta em cima, né? Então, trabalhando, já está sendo trabalhada a lista aí de jogadores que entram e que saem. Trabalho próximo com a comissão define muita coisa, vai definir as coisas que eles querem para ele ir atrás. E time forte, competitivo, que traga alegria para o torcedor do Santos. Então, em nenhum momento ele promete vitória, ele promete time formar o melhor time possível, um time que seja competitivo, guerreiro, e que eles querem jogadores que deem 100% aí para o Santos. Achei boa entrevista, tipo, fala bem, se compromete com o que realmente está no controle dele, sabe que não são as vitórias, são preparação, cuidar dos jogadores, fazer com que as coisas sejam melhores. Então é muito legal isso. E fala sobre meninos da base, mas fala sobre ter jogadores para blindar esses meninos da base, para esses jogadores chamarem a responsabilidade dos meninos da base poderem crescer junto com esses caras. Então, assim, foi uma entrevista coletiva boa, interessante e que mostra uma seriedade e um profissionalismo que estava faltando para o Santos, sabe? Há muito tempo de você ter um cara forte do futebol que vem, fala, explica e traz, assim, e já fala do profissionalismo da comissão técnica, quem são as pessoas, quais são as funções, sabe? A gente tinha muito, assim, quando o Dracena chegou, era tipo assim, vai trazer o fulano, a gente não sabia o que o fulano ia fazer, vai vir o ciclano, sabe? Tinha umas coisas assim meio misturadas, aí com o Mazuco também, ele parecia que ele não tinha o peso que o Falcão tem, sabe? Assim, de poder pegar e falar, dá no peito aqui que o pai que comanda, sabe? E o Falcão não, já tá vindo com esse perfil tal. Tem até uma matéria dizendo que o Rueda falou, né, durante essa entrevista, que ele também vai ficar agora afastado, né, que as decisões de futebol vão ser faladas entre o coordenador e a comissão técnica, e que daí vai chegar para ele entrar na parte financeira e viabilizar o que está sendo proposto, o que está sendo buscado. Achei muito bom, porque daí ele cuida do que ele realmente é bom e tem homens de confiança agora numa comissão técnica e num coordenador técnico, um time forte para ajudar ele nesse processo. Em princípio, parece muito bom para o Santos, tá? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como que isso vai andar, mas em princípio parece bem bom, parece mais profissional, coisa que nos 2 últimos anos a gente não viu, e eu acho que até antes, né? Porque daí era aquela briga política, sabe, muita bagunça e dívidas e afins e time se endividando para poder ter um time competitivo, e daí a gente entrando no buraco que agora estamos levando anos para sair, sabe? Então, parece promissor, parece mais profissional e parece que a gente está encontrando aí caminhos aí para ser uma equipe melhor, um time mais competitivo e tomara que sejamos. Aquilo que eu falei, precisamos de um lateral direito titular e precisamos de um meia atacante, de um meia de criação titular. Esses dois têm que vir jogadores para chegar e jogar. Aí gostaria de um zagueiro, gostaria de um outro volante, isso daí pode ser para competir com o Rodrigo Fernandes, não precisa necessariamente para ser titular, né? Pode ser o reserva do Fernandes. E um atacante de ponta também. E assim, eu tentaria trazer alguém para ser titular no lugar de hoje, mas assim, um nome incontestável, sabe? Rolou um rumor aí do Marinho voltar para o empréstimo. Eu falei, cara, Marinho já passou a fase dele, a gente já viu que ele teve o ápice ali, conseguiu aparecer, foi
e também deu uma sumida, porque o time, daí os outros times começaram a aprender como joga, daí o Santos ficava dependente só do Marinho. É bola no Marinho para ele limpar e chutar, fica dois caras marcando, ele não consegue fazer o chute. Acabou o Marinho, sabe? E os técnicos também não davam alternativa para ele, não apoia, tipo, joga a bola lá e deixa ele se virar. Não existe, sabe, uma estratégia para fazer ele funcionar. Então, eu acho, e também idade, né? Isso também pesa. Então, talvez trazer um jogador aí que esteja no ápice e que venha para ser titular, mas ok, assim, sabe? Se de repente a gente traz um jogador, de repente até da própria base, alguém que se destaca, começa a montar um elenco, mas esses dois jogadores, o lateral direito e o meio de criação, com certeza, e eu traria um zagueiro para ser titular ao lado do Bauer. Deixaria o Maicon como complemento, porque o Maicon, ele pode servir alguns jogos, a mesma coisa que o Luiz Felipe, sabe? O Luiz Felipe também serve para alguns jogos. Não é um jogador de todo ruim, vai muito mais de esquema. Mas não sou eu, né? Espero que o Falcão e o Odair Helman vejam mais ou menos a mesma coisa e a gente possa contar aí com jogadores de peso para ajudar aí o Santos a crescer e ser um time mais competitivo em 2023. É aquilo que a gente falou, o que a gente não teve, que a gente queria em 2022, que era ter um campeonato tranquilo, brigando ali do meio para cima, é o que a gente quer ter ano que vem. Vai ser um brasileiro complicadíssimo, são 15 times campeões brasileiros aí de 20, né, disputando. Ah, se não me engano, dos times assim que foram campeões, acho que só o Sport e o Guarani que não estão na primeira divisão. Então a gente tem um peso grande e assim muito dinheiro envolvido. Dos quatro times que subiram da Série B, três estão com investimento de SAF, Cruzeiro, Vasco e Bahia, agora com investimento do City. Preparem-se. A tendência, isso aí é o Bahia em 2, 3 anos ficar um monstrinho. E o Grêmio que tem as contas em dia. Então, e assim, quem caiu, acho que só o Ceará que tinha as contas relativamente em dia que caiu, assim, então quem caiu foi. E aí a gente pensa, tá, e os times que estão na Série A que estão meio zoados? Santos, São Paulo, Coritiba e Cuiabá, sabe? E o Cuiabá, assim, não tem potencial de investimento alto, mas tem as contas em dia. Então, sabe, assim, são poucos times realmente que têm uma condição mais precária, e o Goiás, sabe? Que teve um ano um pouco melhorzinho. E o resto, ou é dinheiro de investidor, é time que está melhor estruturado, que tem capacidade financeira maior, como o Corinthians, ou do Mecenas do Atlético Mineiro, ou times que já estão melhor estruturados, Flamengo, Palmeiras, sabe? Então, difícil, vai ser um ano complicado. Torçamos para que essa comissão aí com o Falcão encabeçando, toda essa comissão que parece ser uma comissão competente, e o trabalho do Odair Hellman com reforços. Precisamos muito, sabe? E temos que tentar segurar o máximo aí quem a gente puder. Claro, uma oferta irrecusável, você não pode nem pensar, né? Então, se de repente vem um time aí cheio da grana, por exemplo, o Newcastle, que diz, tem rumores aí de que está atrás do Ângelo, fizer uma oferta, ou diz a lenda que menos de 35 milhões o Santos não aceita de euros, não aceita pelo Ângelo. Digamos que os caras venham e tragam uma oferta aí de uns 32 e mais uns 6 milhões por bônus e performance. Eu acho que fica inviável, sabe, segurar. Mas daí também com esse dinheiro você fala, não, vou trazer um cara para fazer esse papel ali daquela posição do Ângelo e a gente ter dinheiro para ir pagando dívida e melhorar a situação do Santos. Aí faz sentido, mas só por perder, assim, é triste. Mas vamos ver, vamos torcer que tudo dê certo. Boa sorte, de verdade. Torçamos muito para que isso dê certo. A sensação é de que está sendo por um bom caminho, que está sendo mais profissional. Mas vamos pagar para ver, vamos esperar. É isso, galera. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Deixem nos comentários, digam o que que vocês acham aí, o que que vocês acharam da apresentação do Falcão, o que vocês pensam do Falcão como novo coordenador do Santos, o que vocês pensam do Odair Hellman como novo técnico, e vamos trabalhar em cima disso, vamos conversando, que daí vocês incrementam aí o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e para cima deles.